Bem, pessoal, 5 coisas que destroem os seus rins e você às vezes não sabe, junto com os sintomas dessas atitudes ou consumo de algumas substâncias que podem prejudicar, que eu vou esclarecer para vocês, né? Em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte: um rim é um órgão tão central no nosso corpo que todo o sangue circulante da gente é filtrado lá para liberar e retirar as excretas. Por que eu estou dando essa importância tão grande ao rim, como se fosse a peneira do nosso corpo, para não deixar passar impurezas, né? Ele e o fígado cumprem muito essas funções, mas nesse caso eu vou dar o detalhe dos rins, porque se você tem algumas doenças que prejudicam ou geram um risco de inflamação, de alteração no seu corpo, isso vai acabar afetando o seu rim. Júlio, o que você está falando disso, né? Obesidade. A obesidade é um vilão muito relevante para os rins, porque se você está obeso, se você tem uma série de inflamações que a obesidade causa, tanto que predispõe você a ter câncer, uma série de coisas, tenho muito vídeo aqui falando sobre isso, também vai prejudicar os seus rins. A filtragem desses componentes que estão sendo aumentados, maléficos ao seu corpo, vão ser filtrados no rim, o rim vai tentar excretar, mas isso pode gerar algum dano, né? Segundo, dentro dessa linha também, diabetes. Diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal crônica no mundo, porque cronicamente esse açúcar alto que é filtrado no rim vai prejudicando essa peneira. Eu gosto de explicar assim para a pessoa entender, essa peneira que o rim filtra, se chega muita impureza ali, pode prejudicar e pode reduzir a função do rim. Lembrando, a gente tem 2 rins com a margem de utilização dele grande. Como assim margem grande, Júlio? Você pode até tirar um rim, doação, por exemplo, é possível, você ter algum problema no rim e tá bem. Então o rim consegue cumprir a função para o seu corpo inteiro sem grandes prejuízos clínicos. Ou seja, um paciente com diabetes, aquilo vai prejudicando o rim, prejudicando, até que ele tem uma função tão comprometida que aí sim vai dar os sintomas, né? Depois eu vou dar um detalhe nos sintomas, mas para vocês entenderem esses vilões, né? Outro agente é o anti-inflamatório. Toda droga é chamada de droga por causa disso, né? A depender da dose, como você usa, ela pode prejudicar o seu corpo, né? No caso do anti-inflamatório, ela pode prejudicar os seus rins. Mesma forma, esse remédio que você toma, ele na maioria das vezes é filtrado pelo rim e liberado as excretas dele pelo rim. Ah, Júlio, mas por que vocês passam anti-inflamatório? Porque precisa. Se você tem dor, se tem inflamação, a gente vai passar para você melhorar. Mas uso crônico em especial, em excesso e dose muito alta, pode prejudicar essa filtração renal, gerando você insuficiência renal crônica. Uma das principais causas de insuficiência renal crônica é o uso indevido dessas medicações, os anti-inflamatórios. Quarto fator, né? A gente falou da obesidade, a gente falou da diabetes, a gente falou do anti-inflamatório, né? Agora eu vou falar da parte da hidratação. O que acontece? Se você não se hidrata, se você não bebe água com frequência, se você não está sempre observando seu xixi e deixar que ele esteja sempre clarinho, o que acontece? Essa excreta que os rins estão filtrando, elas vão se concentrar. E um dos problemas de quem tem esse problema de beber água, bebe pouca água, essa urina ficar muito concentrada, tudo isso pode formar algumas excretas que podem formar cálcio, calcificação, pedra nos rins, e isso aí vai podendo entupir essa peneira e deixar o seu rim sem função por causa disso. Então, hidratar bastante, beber muita água, em especial nesse calor que a gente está vivendo, é essencial, é muito importante. Não deixem de fazer isso, é uma coisa simples, quase sem custo nenhum, né, na maioria das vezes, né, você beber bastante água. 2 litros por dia, Júlio, tá bom? Provavelmente vai estar, mas tem o cálculo de quanto você gasta, quanto você se exercita, seu peso corpóreo, sua altura, uma série de coisas. Mas assim, usando essa métrica de 2 litros vai estar legal? Vai estar legal, mas mais importante que isso, olhar a cor do xixi, que é um dos sintomas mais importantes. Eu vou dar destaque aos sintomas depois, né? Então, outro fator mais importante. E o último, não menos relevante, né? Quando a gente fala de saúde renal, é a pressão arterial. Pressão arterial, na maioria das vezes, não dá sintoma nenhum. Se você não medir a pressão, saiu até um consenso novo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, dando essa relevância de você, paciente, medir sua pressão em casa. Às vezes é até mais importante do que você medir só quando for no médico. Ter frequentemente medir, ver como está a sua pressão, ver ela está controlando, ela normalmente é assintomática. Essa pressão alta, essa peneira vai sofrer com a pressão alta, que é o rim, né? E vai levar a lesões renais por causa da pressão. Principal causa, disparado no país, de insuficiência renal, a hipertensão não controlada. A população negra tem uma incidência maior. Já fiz aqui vídeo falando que eu sou hipertenso, tomo medicação, minha família toda minhas irmãs, todo mundo jovem teve, que é fator genético, não tem jeito. População negra, incidência maior. Antigamente não era tão relevante, que a pessoa morria tão cedo que não dava tantos problemas no rim por causa disso, né?
Claro que isso acabava influenciando, mas se a média, a expectativa de vida era 40, 60 anos, você vê uma incidência menor desses problemas renais crônicos. Agora, com a população vivendo mais e melhor, estão tendo muito caso de insuficiência renal crônica. Por isso a fila é tão grande de transplante, por isso tanta gente fazendo diálise. Então, tome conta da sua saúde renal. E por último dos sintomas, coloração da urina, eu falei para vocês, fica atento, ficou muito concentrada, a quantidade, o volume diminuiu, fica atento também, pode ser sinal de insuficiência renal. A urina que está espumando, fique atento. Uma urina que você viu que mudou de cor, não só concentrada, mas tem outra característica, fica atento também. Inchaço, fica atento. O inchaço, às vezes, esse líquido não está sendo drenado, você está sentindo inchaço nas pernas, um cansaço pelo corpo, rosto inchado também, pálpebra pode estar inchada, né? Todos esses fatores, controle da pressão arterial, a pressão sua está dando muito alta, até um problema renal pode gerar consequência. Então são todos os fatores que você tem que ficar atento. Normalmente são poucos sintomas, você tem que ficar atento ao seu corpo para descobrir cedo um problema renal. Espero que tenha ajudado.